Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Mal. Nesta sexta-feira, hoje é dia 5 de novembro de 2021, são 9h30 em ponto. É com grande alegria que eu recebo vocês para o tema do momento, né? Essa semana, ou foi a semana passada, novamente a chamada curva de juros americana inverteu. 30 com 20 anos, nossa, amor, não entendi nada disso. Então não se preocupe, porque essa live vem para isso. O Boteco do Mal também é cultura e vem para apresentar para vocês que não entendem nada, não fazem ideia, coisas extremamente importantes como essa tal da inversão da curva de juros, que inclusive é um spoiler do curso de renda fixa profissional, porque é uma das técnicas utilizadas para alinhar o momento de entrada nas carteiras de longo prazo para títulos pré-fixados é a chamada inversão da curva de juros. Então não perde de jeito nenhum. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nessa noite de sexta-feira. Como eu tô falando, a cada semana que passa, mais gente vai conseguir sair por aí, dar uma volta, dar uma banda, por assim dizer. Então eu vou sempre agradecer as 120 pessoas que já entraram aqui, né, de largada comigo. Muito obrigado a cada um de vocês. E é isso. Essa tal inversão da curva de juros, que é um dos principais indicadores para medir o grau de fanfarronice do mercado. Não seria fanfarronice, Maurício? Não seja exagerado, você precisa se conter, porque você está dizendo que o mercado é... Não! É um dos principais indicadores de bundonismo. Isso, bundonismo do mercado, isso. O dia que o mercado não tá para peixe, você consegue medir ele através disso e eu vou mostrar, criando toda uma linha do porquê que esse tipo de informação serve e deveria fazer parte do conhecimento básico de todo mundo que opera no mercado de valores e todo mundo que pretende, pelo menos, lidar melhor com o seu dinheiro. Então vamos lá. Bom, pessoal, essa semana, ou foi a semana passada, depois eu vou até olhar aqui para a gente poder ver melhor o que está rolando aqui, né? Você sabe quando o mercado começa a ficar chato? Ou porque ele está caindo demais, ou tempo demais. No caso agora caindo tempo demais. Ou porque a política tomou conta. Ou porque ninguém sabe ganhar dinheiro naquele momento no mercado e, portanto, tem que achar outros detalhes. Começa a surgir umas notícias que normalmente vêm para confundir você, né? A maioria delas, inclusive, vem para confundir você. Confundir pelo menos a maioria dos que ouvem, né? Dos que assistem essas notícias. Por isso que eu não leio notícia. Vai falar, olha, graças a Deus, dessas dorgas eu já me livrei faz tempo. Eu não leio notícia... De eu falar que eu abri um portal de finanças para ler notícia deve fazer uns 5 anos. Pelo menos, né? E aí, na semana passada, um assunto foi... Eu acho, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que era notícia requentada. E eu vou explicar já por que eu achei que era notícia requentada, né? Falaram de uma tal inversão da curva de juros nos Estados Unidos, né? E falaram de um título de 20 anos. Eu falei, nossa, título de 20 anos? Eu nem sabia que tinha voltado o título. Bom, resumo da ópera. Eu falei, puta merda, já estão querendo enganar as pessoas de novo, né? Mas o Maurício preconceituoso, entendeu? O Maurício preconceituoso não tem nada a ver. Eu fui ver, inverteu mesmo, rapaz. Falei, pô, olha que legal. Tá legal isso aí, né? Até aí tudo bem. E você sabe como é que funciona quem tem Instagram? Não sei quantos de vocês estão acostumados com isso. É sair uma notícia nova. A minha timeline, não só a timeline, né? Os posts, mas o meu direct é inundado de perguntas. Maurício, que inverteu a curva de juros! É incrível, e tá tudo bem, né? Porque vocês vêm me perguntar, porque vocês querem aprender. A maioria de vocês não sabem do que se trata, nunca nem ouviu falar disso, né? E aí, inclusive um vem me perguntar, juro pra você, eu tô com um crediário na Casas Bahia, será que isso vai me prejudicar? Claro, ele paga juro, né? Eu falei, será que agora eu vou pagar mais juro? Mas olha só como são as coisas, né? Porque no final das contas, isso tem a ver com o que eu falei no começo. Eles lançam a notícia presumindo que você sabe, mas eles sabem que você não sabe.
E isso cria um ar de superioridade em quem está falando. Nossa, do jeito que ele escreveu, isso deve ser muito importante, né? Detalhe, ela realmente é importante, você vai entender agora. Bom, esse é o final da história. A curva de juros dos Estados Unidos inverteu, né? E agora vamos voltar. Eu vou construir para trás agora, né? Bom, como você bem deve entender, toda entidade pública ou privada na economia moderna financia a sua dívida, ou seja, 99% das pessoas que estão sobre o planeta Terra, é uma brincadeira, tá? Pelo menos empresas e países ou não têm dinheiro para bancar suas atividades, porque já tem questões de dívidas passadas, ou às vezes é mais interessante pegar dinheiro no mercado do que pegar dinheiro próprio e utilizar para fins diversos, porque é mais barato. Eu vou te explicar isso já já também, tá? E obviamente, portanto, tanto países, estados, municípios, no Brasil, o único que pode emitir dívida para o mercado é o governo federal, né? Nos Estados Unidos mesmo, você pode comprar títulos de dívida do país, Estados Unidos, dos estados e dos municípios. Você pode financiar a dívida deles. É isso. Basicamente, empresas e órgãos governamentais vão ao mercado captar dinheiro para financiar suas atividades ou para refinanciar. Ou seja, esse título de dívida que você compra de alguém, literalmente você está dando dinheiro para alguém, financiando alguém que no final de um prazo vai te pagar um valor X no final, né? Por isso que chama renda fixa, porque no ponto futuro, na maioria desses títulos, você sabe quanto você vai receber. Depois de um tempo, inclusive um famoso brasileiro, que ajudou muito o país, chama Delfim Neto, né? Diz que dívida não se paga, dívida se rola, né? A rolagem de dívida é o procedimento de uma dívida que estava pronta para vencer e você que emitiu a dívida teria que pagar a quem financiou o valor final, você não paga e emite uma nova dívida para um prazo à frente. Então você rola a dívida, né? Beleza. Essa é uma prática usual. E dentro dessa prática, como eu já falei, o título de dívida, que é um contrato, por assim dizer, onde o órgão emissor, a entidade emissora, garante contratualmente, num prazo X, que cada unidade daquela dívida, é como se você vendesse assim, ó, eu tenho um monte de papel, peguei um bloco de papel, cada um desses papéis que eu vou rubricar e reconhecer firma e colocar um carimbo dizendo que sou eu, cada um desses papéis, daqui a tal prazo, 1 ano, 10 anos, 5 anos, vai valer tantos reais, tantos dólares, tantos euros, tantas patacas, tantas, entendeu? Guaranis, tantos cruzeiros novos, entendeu? Então é isso, num prazo determinado, aquele papel será trocado por um valor X de dinheiro. Isso é um título de dívida. E no passado, inclusive, isso era literalmente um título, era um papel. Assim como, acho que até os anos 90, não sei exatamente até que ano, quando você comprava uma ação, comprei uma ação da Petrobras, tinha um papel, chamava cautela, que ele era o portador, ou seja, quem tivesse aquele papel era dono de um pedaço da empresa. O que hoje é eletrônico, é escriturado, que a gente chama, né? Naquele momento era um papel. Tanto que muita gente mesmo, tinha cofre grande para guardar cautela de ações e título de dívida. Um título, era um papel que a pessoa garantia aquilo ali. E o cofre, literalmente, se o cara roubasse o cofre e abrisse, tinha uma fortuna lá dentro. Porque quem tivesse aquele papel era dono do material. Ele era o portador, né? Era isso que chamava na época. Bom, e aí as entidades financiam as suas dívidas, né? Através desses títulos. E eles são emitidos baseados em prazos e níveis de risco. Prazo e nível de risco. Por que eu estou dizendo nível de risco? Vou começar com a primeira conta. Nível de risco por quê? Você vai emprestar para o seu chefe, o dono da empresa que tem 10 mil funcionários, anda de Range Rover, entendeu? Blindada, passa férias em Turks and Caicos,
com a família de 18 pessoas, isso. Entendeu? O filho estuda em Wharton. Você sabe onde é Wharton? Amigo, você não sabe onde é Wharton. Cara. Joga golfe no final de semana, né? E anda somente, né? Com um pullover em cima bota uma camiseta, um pullover, né? Que ele dá um nó, aquela calça caqui, entendeu? E nas férias usa bermuda, chinelo e meia, né? Porque o cara aqui é um cara cult, né? E aí, esse cara você vai emprestar dinheiro para ele. Esse cara, potencialmente, tem um risco X. Aí você vai emprestar para o seu cunhado, entendeu? Que está andando de maré a turbo, financiado em 3 anos, e ele está na 3ª parcela. E já atrasou 15 dias na primeira parcela, 20 dias na segunda, e a terceira ele está projetando pagar depois do ano novo, entendeu? Isso. Ele também passa férias no Boqueirão, descendo no carro do sogro, entendeu? Esse cunhado, você conhece esse cunhado? Amigo, isso. Você conhece o pobre de classe rica? É o seu cunhado, entendeu? O pobre de classe rica. É ele. Esse cara, ele tem um nível de risco muito mais alto. A baixa estima de quem empresta para esse tipo de cunhado vai lá para cima, né? Isso joga a sua baixa estima lá para cima, entendeu? Isso. E quando você vai emprestar dinheiro para um sujeito igual esse, é igual emprestar para o seu patrão que passa férias em Turks and Caicos? Não é igual emprestar para o seu patrão que vai passar férias em Turks and Caicos, entendeu? Exatamente. Então, essa é a primeira classificação. Para emprestar para o seu patrão, como a possibilidade de risco é menor, você empresta por uma taxa menor. Quando você vai emprestar para esse cunhado, a taxa é maior. Por quê? Porque a hipótese de calote é maior, então você tem que colocar isso no risco. A segunda variação na operação que você pode realizar são os prazos, né? Você pode jogar essa dívida para curto prazo e para longo prazo. Por exemplo, para o seu chefe, aquele cara que passa férias em Turks and Caicos jogando golfe, joga as bolas no mar, sabe aquela jogar bola no mar assim? Bota aquele gramadinho verde em cima da areia, aquele mar assim azul que chega a deixar cego de muita riqueza, e fica jogando as bolas, mas a bola é feita de ração de salmão, entendeu? Porque ela é ESG, nós estamos numa live ESG, entendeu? Aí ele vai e joga assim, entendeu? Esse cara, uma dívida de curto prazo para ele, por exemplo, é 2 anos, 3 anos, né? Porque esse cara é um cara tranquilo, entendeu? E esse cara, uma dívida de longo prazo é 30 anos, 20 anos. Você vai financiar o novo jet ski dele, entendeu? Ele comprou um jet ski duplo, que vai 2 pessoas, e você financia, claro que eu financio. Esse cara é tops, entendeu? Então esse cara eu vou financiar uma dívida de longo prazo, 20 e 30 anos. Para o seu cunhado, né? Sabe o seu cunhado? Isso, que manda colocar 10ão no maré a turbo? Bota 10ão. Gasolina 7,40 e ele botando 10ão? Esse cara, entendeu? Isso. Sabe aquele que rasgou o banco e colocou silver tape assim? Isso. Para esse cara, curto prazo é hoje mesmo. Eu empresto de manhã e à tarde você já me devolve, entendeu? Para amanhã já é considerado médio prazo. E longo prazo para ele é daqui a 40 dias. Para esse cara, o longo prazo é 40 dias. Então, eu estou tentando mostrar que a depender de quem é o órgão emissor da dívida, risco e prazo são questões absolutamente intrínsecas. O risco do seu patrão multibilionário e do seu cunhado do maré a turbo não é igual, ainda que o valor financeiro possa ser igual, entende? A ser emprestado. E eu estou separando essa conversa para que você consiga entender isso.
tá? Alguns conceitos importantes. Quando a gente fala de risco de dívida, portanto, sabendo disso tudo, por que é que, quando eu vou emprestar dinheiro, portanto, agora eu vou fazer a zoeira do teu patrão, tá? Se eu vou colocar um empréstimo para 1 ano, por exemplo, eu vou cobrar dele isso em situações... Sabe o que? Você lembra das aulas de química, da CNTP? Você lembra? Condições normais de temperatura e pressão. Uma gravidade. Você lembra? Acho que é isso. Eu não lembro quanto era Kelvin. Pô, era 236 Kelvin. Eu não lembro mais. Mas é isso. Nas condições normais de temperatura e pressão, se esse seu patrão tá um cara normal, o juro que você vai cobrar para um título dele de 1 ano é X. O juro que você vai cobrar para financiar a dívida dele de daqui 10 anos é maior do que X. Por quê? Por causa do fator tempo. Em 1 ano, ó, o pessoal tá me corrigindo aqui, é 273 Kelvin, tá? 25 Celsius e 1 atmosfera. A live do mal, Boteco do Mal também é cultura, tá certo? Muito obrigado, Brasil. Então, assim, quando você estipula as questões de prazo, o prazo curto, como tem menos tempo para dar caca, entendeu? Você cobra menos juros hoje. Quando você coloca mais tempo, quanto mais tempo tem à disposição, maior a chance de dar caca, correto? Portanto, juros de longo prazo normalmente têm taxas maiores do que juros de curto prazo. Isso é uma regra do mercado em condições normais. O que isso significa? Se a curva de hoje, o juro de hoje é menor do que o juro lá da frente, vamos supor que para emprestar dinheiro para o seu patrão em 1 ano, você cobre 10% ao ano, para emprestar para 20 anos, você vai cobrar 15%. Valor qualquer, só para servir de raciocínio. Portanto, 5% de diferença é o spread positivo, né? A curva está positiva em 5%. Beleza, isso é uma situação normal. Porém, isso é o que o mercado opera de forma geral, ainda que oscile esse valor, a diferença entre uma e outra, um tempo e outro, oscile todo dia para mais ou para menos, mas o normal é que essa curva seja sempre positiva. Juros longos maiores do que juros curtos, ok? Essa é uma situação normal, uma curva normal de juros, tá? Eu estou dando normal para você criar um conceito de normalidade. Ok, isso é uma situação em que o Brasil estava... Quando chegar o topo dos juros, comprar título pré para quanto tempo? Para dobrar o dinheiro, você quer... Olha, deixa eu avisar a coisa importante. Primeira coisa, Caco, existe uma forma que eu vou explicar só dentro do curso de renda fixa profissional, que você tem que... Lembrando, cada uma das classes de ativos, renda fixa, ações, fundos imobiliários, elas são carteiras separadas. Então, você não tem uma carteira de ações? Brasil, Estados Unidos, mais volátil, menos volátil, mais consolidadas, menos consolidadas. Isso não forma uma carteira com funções específicas. Fundos imobiliários a mesma coisa? Renda fixa também é. Então, dentro de uma carteira de renda fixa, você vai montar frações delas para tipos diferentes e prazos diferentes. Porque cada uma delas tem uma função ou objetivo específico dentro da sua carteira. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só ir lá e comprar, não, eu vou comprar. Primeiro porque uma carteira de renda fixa é diferente de uma carteira de ações, por exemplo. Pelo menos na forma como eu construo a minha carteira, é para colocar grande parte do seu patrimônio, potencialmente, caso você queira. Ou seja, não é para colocar igual eu tenho 1%, agora 2% em Bitcoin, por exemplo. Não. No meu caso, é para colocar 40% do meu patrimônio. Então, existe uma estratégia muito específica, muito detalhada, para construir essa carteira de renda fixa frente à janela de oportunidade.
Porque também a janela de oportunidade não é de que você acorda e fala, ah não, é hoje que eu vou colocar tudo o meu dinheiro na renda fixa. Não existe isso, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Portanto, se você não sabe o dia de amanhã, você não consegue saber que é o topo até ser o topo. Portanto, a ideia é você alinhar o momento do mercado com a escolha dos ativos, tem o espírito zombeteiro, né? E principalmente para você conseguir escolher qual ativo para cada função. Espera aí que eu vou fechar a porta. Olha, olha que legal, o estabilizador eu tô andando, ó, ele anda também, é que ele trava aqui, ó. Vamos lá, porra. Mas essa é uma boa pergunta, viu? Espera aí que tá voltando aqui, ó. Tá voltando aqui, ó. Vamos lá. Então é isso, Caco, não tem uma resposta simples para isso. Na verdade, se fosse simples assim, todo mundo fazia, né? Então é isso. E ó, agora um ponto muito importante. O detalhe do dobrar o dinheiro, deixa eu dar uma dica para você, e meus alunos já sabem bem. Eu vou fazer diferente, eu vou perguntar para eles. Pessoal, me diz uma coisa, pessoal que é do Team Mal, né? Pro pessoal que é do Team Mal, aqui do curso de commodities, da mentoria Investir Sem Fronteiras principalmente, né? A gente entra numa operação pensando em dobrar o dinheiro? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. É o cunhado. Escreve aí para mim. Vocês que são os meus alunos do curso de commodities, para as 400 pessoas ao vivo, muito obrigado, hein? O que eu gosto de lembrar, estou usando o seu exemplo, viu, Caco? Para você entender alguma coisa importante, que os meus alunos, e muitos deles que entraram pensando assim, já entenderam que, né? Já entenderam que não é bem assim. Você jamais, isso aí, Saira, você jamais, Saira, minha queridíssima aluna, na turma 5, Saira, ou 4, eu nunca lembro, estou meio esquecido hoje, né? Isso aí, você entra pensando em tirar o máximo que o mercado puder te dar, frente inclusive ao que você é capaz de tirar. Porque não se trata do quanto o mercado vai te dar, o mercado não vai te dar nada. Nada, nada, nunca. Na verdade, se ele puder, ele vai tirar dinheiro de você, né? Ele vai esfregar sua cara no asfalto na ida e na volta, tá? Na verdade, o objetivo é você conseguir tirar o máximo que a sua habilidade e técnica é capaz de fazer. E no final das contas, se isso for 20%, ou 300, ou 5, ou 40, ou... é isso, tá? Então tome muito cuidado com a forma. Então, inclusive, digo muito claramente isso não é o seu caso. Eu gosto de lembrar. Pessoal que está pensando em entrar nos meus cursos para ficar rico em 15 dias, em 1 mês, em 6 meses, esquece. Investimento não enriquece. Quem enriquece é trabalho. Então, procure entrar para aprender a lidar com o seu dinheiro da melhor forma, tá bom? E aprender a operar um ciclo que os maiores operadores do mundo operam, que são as curvas de juros, que estarão... Detalhe importante, portanto, você que quer aprender mais sobre isso, a operar essa que é para mim a maior janela de oportunidade no Brasil em renda fixa, pelo menos desde 2015, e que eu acho que vai chegar perto do primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, e portanto serão 7 anos desde a última janela, não perde de jeito nenhum. Dia 21 de novembro as inscrições, turma única, não haverá outra turma, até porque depois que passar a janela não vai adiantar mais nada mesmo, né? Então corre lá na minha bio, clica no link lá, entra lá no site do curso de renda fixa, lá deixa nome e e-mail, clique em enviar, vai abrir um formulário, responde ele com muito carinho, clique em enviar no final. Quem responder esse formulário tem absoluta preferência na vaga, né? E é isso, aguardo todos vocês, tá bom? Vamos continuar então? Então vamos lá. Aguardo você, hein, Caco? Vamos lá, hein? Ah, detalhe importante, na live do dia 21, inclusive, lá no formulário tá dizendo o preço direitinho, na live do dia 21 e somente na live do dia 21, não adianta me pedir depois. Vai ter uma condição para lá de especial, o preço eu já acho sensacional, vai ser ainda mais especial somente na live do dia 21. Inclusive para os meus alunos, né, que também tem condição especial, a condição vale durante a live, né? Você que é meu aluno do curso de commodities ou qualquer coisa assim e não tá mais em grupo nenhum
e não vai conseguir receber o link específico, me manda uma mensagem para que você possa entrar de novo no grupo do WhatsApp, porque o link para alunos só vai no grupo do dia. Combinado? Então vamos lá. É isso, meus alunos, eu sou bairrista mesmo e vou morrer bairrista, não adianta. Quem acredita e confia em mim, eu sempre vou poder dar uma condição melhor, tá bom? Mas tem que estar no grupo para conseguir receber o link. Não vai adiantar pedir o link depois. Mesmo alunos do curso de commodities ou do grupo premium, que depois pedirem, a condição é normal. Quero vocês lá no dia 21, tá bom? Então vamos lá. Continuando então, eu parei aonde mesmo? Eu parei no cunhado, é isso? Então vamos lá, pessoal. Lembrando então, quando a gente, portanto, divide a forma com a qual a dívida de empresas ou instituições públicas, né, são financiadas, elas são divididas em classificação de risco, maior ou menor risco, prazo, maior ou menor prazo. Basicamente essas duas diferenciações, tá? E existe uma tendência natural ou normal de que títulos de dívida de curto prazo têm taxas naturalmente ou normalmente, não é naturalmente, mas normalmente, menores do que títulos mais longos, correto? Pois bem, isso é uma situação normal. Quando o mercado... E por que isso é uma situação normal? Muito simples. Diz respeito à percepção de risco. Eu estou olhando para o mercado agora, se eu faço uma conta matemática, o risco de curto prazo é sempre menor, não sempre, potencialmente menor do que o de longo prazo, porque quanto maior o tempo, maior a chance de dar caca, e portanto, quando a chance de dar caca é maior, eu vou cobrar mais juros por isso. E não sou eu, todo mundo faz isso. O mundo inteiro. A dívida do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Argentina, do Uzbequistão, não importa, a dinâmica é essa. Lembrando, a dívida do Brasil é cobrada um juro absolutamente diferente da dívida da Noruega, por exemplo. Porque o tipo de risco que alguém se expõe para defender o Brasil ou para financiar o Brasil é diferente do juro da Noruega. Então também é importante deixar claro que você não pode comparar bananas e maçãs. O juro brasileiro jamais será o juro da Noruega e vice-versa. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Na semana passada, como vocês viram no começo da live, a tal da curva de juros. Vocês já viram uma curva de juros? Não? Vamos mostrar uma curva de juros? Vocês vão entender o porquê que chama uma curva de juros. Eu vou mostrar a curva de juros do Brasil. Cadê? Tá aqui. Pronto. Aqui, pessoal. Essa aqui, ó, é a curva de juros do Brasil de um ano atrás. Veja que aqui embaixo, na coluna de baixo, na linha de baixo, são os vencimentos da dívida, tá? Isso aqui é de exatamente um ano atrás, novembro do ano passado, tá? Os dados aqui, ó, são do dia 6 de novembro de 2020, tá? A Selic estava a 2%, então o primeiro título era dezembro e o último da curva é 2035 nessa aqui, tá? Então é uma curva, literalmente uma curva, olha aqui, ó. É uma curva. Juros mais curtos, mais baratos, e quanto mais longo vai ficando o prazo, maior é o juro. Pronto. O Brasil, até um ano atrás, tinha uma curva normal. Juros curtos muito menores do que juros mais longos. Ok, tudo bem. Essa é uma curva de juros saudável ou normal. Sei lá qual é o nome que eu vou usar para isso. Você escolhe aí. Esse é aquele amargor que dá aquele calor no coração, entendeu? Isso aqui, olha, desce assim, mas desce até esquentando, assim, parece que tá fazendo um cafuné aqui, sabe assim, aquela coisa assim? Bêbado é uma bosta, né? Bom, então essa curva do Brasil que eu mostrei para vocês é uma curva normal, né? Beleza. Isso é uma situação normal. Eu vou voltar para o Brasil mais para frente, tá? Isso, portanto, agora você vai entender, ó. Se eu pego uma curva como essa e pego, ó, o valor aqui, vou só para mostrar aqui, ó, o valor aqui na frente, ó, aqui na dívida de 2031, tá? O juro tava 8% aqui, ó, 8. E aqui o juro de, sei lá, colocar de um ano, ele tava em, vou pegar aqui, ó.
3,35, olha lá embaixo, lá, tá? Portanto, se eu pego 8 menos 3, eu tenho uma curva positiva em 5 pontos percentuais ou 500 pontos base, tá? Ok. Essa é uma curva normal. Então, só que tem um detalhe, eu consigo criar um gráfico desse comportamento. Só que eu não vou ficar aqui gastando tempo com o Brasil, porque eu vou falar da notícia que mais importa, que é a dos Estados Unidos. Então eu posso todo dia, ó, hoje, quanto está o título de 30 anos menos o de 20? Ah, hoje está um ponto percentual de diferença. Ok, marca 1. E todo dia você pega esse valor. Isso vai formar um gráfico. Vamos dar uma olhada nesse gráfico? Deixa eu pegar ele aqui. Ó, essa aqui é o gráfico do título de 30 anos dos Estados Unidos menos o título de 20. Só que tem um detalhe. Esse título de 20 anos nos Estados Unidos, ele era negociado antigamente e ele parou. E ele só voltou a ser negociado no meio do ano passado. Então esse gráfico ele tem o histórico de um ano, porque o título de 20 anos não era negociado antes. Os títulos mais importantes dos Estados Unidos, 3 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos e 30 anos. Então esse gráfico eu pego o valor do de 30 e tiro do valor do de 20. A taxa de juros paga. Vamos dar uma olhada de novo? Aqui, ó. Aqui eu tô pegando aqui, ó, olha lá. Tá vendo que é 0,24? Aqui, ó, no dia 20 de junho do ano passado. Portanto, os juros de 30 anos pagavam 0,25% a mais ao ano do que o de 20 anos. Tá? Lembrando que os Estados Unidos, diferente do Brasil, a taxa básica de juros americana, o Federal Funds Rate, é 0,25%. 0,25%. Então, você falar que ele tem uma taxa a mais é relevante. Pode parecer que não, mas é. Mas olha que legal aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. E vai descendo. Agora aqui, ó. Vai descendo, ó. Deixa eu tirar o Campari aqui, só ele assim. Senão eu vou fazer caca aqui. Eu não quero fazer caca. Olha aqui, ó. Eu vou só colocar uma linha aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui pra gente não perder. Pera aí. Horizontal line. Aqui, ó. Essa aqui é a linha do zero, tá? Só para vocês verem ali, a linha do zero, ó. Aqui, ó, ele cruzou a linha do zero. Tá vendo aqui? Então, portanto, aqui no dia 27 de outubro, e até hoje, inclusive, os juros de 30 anos estão pagando menos do que os juros de 20 anos. Vocês conseguem entender qual que é o problema nisso? Qual que é o problema nisso? Quem consegue entender para as 420 pessoas ao vivo? Qual que é o problema nisso? Porque nós temos um problema, tá? Nós temos um problema nisso. Qual que é o problema? Quando a gente tem juros de mais longo prazo pagando menos do que um juro de curto prazo. Antes de mostrar isso, em 2019, aconteceu um fenômeno muito mais grave. Nos Estados Unidos, a combinação de curvas mais... como é que chama? Mais acompanhada, se é que a gente pode dizer isso, é uma curva que diferencia a diferença entre a curva de 10 anos e a curva de 2 anos. A curva de 10 anos menos a curva de 2 anos. Portanto, a diferença dos juros de um título de 10 anos dos Estados Unidos menos os juros pagos pelo título de 2 anos. Vamos dar uma olhada? Eu vou colocar aqui de novo, ó, só para a gente poder marcar o zero. Espera só um pouquinho, pessoal. Espera aí. Horizontal line. Vou colocar aqui para a gente poder ver. Ó. É só para vocês poderem ver, tá? Essa aqui, ó, é a curva 10 menos 2. 10 menos 2, tá? Isso aqui é desde 1987. Veja que interessante, ó. Isso aqui, esse primeiro ponto, em que a curva de 10 ficou menor do que a de 2, é o final do superciclo do Japão, tá? Esse outro aqui é 2000, quebra da Enron, estouro da bolha.com.
Esse aqui, olha que legal, a crise de 2008, ela é só aqui, ó. É só aqui a crise de 2008. Mas olha quando que a curva inverteu nos Estados Unidos, 2006 e 2007, antes da crise. E veja que interessante aqui, eu vou colocar agora aqui só um pouquinho mais perto, aqui ó. O ano de 2019, ela tocou para baixo. Um pouco antes do Corona Crash, quando a China começa a ter problemas, né? A curva inverte. Então veja, a curva de longo prazo fica muito menor do que a curva de curto prazo. O que é que isso significa? Significa. Vocês lembram do significa, não? Significa. Entendeu? O que é que isso significa? Significa. Quando eu faço isso aqui perto da minha esposa, mas ela fica puta num grau, ó. Ela falou, parece aqueles velhos na balada nos anos 80 que ficava girando o copo de campari. Então é assim, quando a curva inverte, o que o mercado está achando? Lembra sempre, num cenário normal, juros de longo prazo são mais altos porque os juros de curto prazo são menores, porque eu tenho mais incerteza no futuro do que no presente, né? Mais incerteza no futuro do que no presente, entendeu? É isso, ok. Quando a curva inverte, é o inverso. Eu tenho mais incerteza no presente do que no futuro. Isso sinaliza de que o mercado está ficando com medo. Medo. Ele, portanto, lembrando que a dinâmica de juros ela é inversa. Portanto, juros em alta quer dizer que ativos em baixa, o contrato futuro em baixa, porque dívida, inclusive, é um contrato futuro. Isso é uma explicação que fica depois para curto e renda fixa, tá? Mas é isso. Juros em alta, títulos em queda. Portanto, estão vendendo o título. Se o juro está subindo, é porque aquele título está caindo. E estão vendendo, estão saindo daquele título. Se um certo juro está caindo, é porque o valor do título está subindo. E, portanto, quer dizer que eles estão comprando aquele título. E esse é o ponto. A curva de juros inverte quando o mercado inverte a percepção de risco. Se o mercado vê menor risco no futuro do que ele vê no presente, é um sinal de mercado com medo. É um sinal claro de mercado com medo. E veja que curioso. Últimas vezes que isso aconteceu nos Estados Unidos? 2019 para 2020, Corona Crash. 2007, crise de 2008. 99 para 2000, quebra da Enron, estouro da bolha.com. 1988, final do superciclo do Japão. Antes disso, final dos anos 70, crise do petróleo, fim de Bretton Woods e tudo mais isso. Ou seja, o mercado consegue olhar para isso. A inversão da curva de juros é um indicador relevante dentro da análise que você precisa encontrar para conseguir distinguir percepção de medo. Por quê? E esse é o ponto, inclusive, que eu venho falando para vocês, né? Quando você detecta movimentos de medo como esse, medo é o sinal claro de que os juros, portanto, têm grande probabilidade de subir aonde? Na ponta que mais interessa para você, que é a ponta curta. Entendeu? Esse é o ponto. Quem entende de análise de curva de juros, e detalhe, isso aqui é só uma das análises que você pode fazer, estou mostrando pontualmente aqui para você conseguir entender. Mas é isso, análise de curva de juros, e essa é uma das formas de análise dessa curva, mas existem outras que eu também vou abordar nisso mais à frente no curso, inclusive. Isso traz para você uma percepção, não do que eu acho, não do que o seu analista acha, não do que qualquer um acha. É a percepção do que os maiores caras desse mercado, os maiores movimentadores de dinheiro do mundo pensam. Porque o mercado de juros, no Brasil, por exemplo, é um mercado de 5,5 trilhões de reais. Trilhões, com T. Você soma a Bovespa inteira, ela não vale isso. Você soma todo mundo, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco, soma todo mundo que está dentro do índice Bovespa, soma todo mundo, dá menos do que isso.
O valor de mercado total dessas empresas. Nos Estados Unidos, dezenas de trilhões de dólares. É o maior mercado de todos. Se, portanto, é o maior mercado de todos, se, portanto, é o mercado onde os maiores volumes financeiros são deslocados no mundo, qualquer um que entende disso aqui, entende como olhar para isso aqui, entende como você operar a curva de juros, na minha opinião, tem uma vantagem no mercado. Vantagem de que forma? Na escolha do momento mais favorável possível para se expor ou deixar de se expor numa classe de ativos específica. Se eu sei quando o mercado está virando para o mercado de medo, eu consigo olhar, porque para mim isso aqui para mim, pessoal, e é o que eu quero ensinar aos meus alunos, parece uma fotografia. E é uma fotografia que conversa comigo, por assim dizer. Mas não é só tão maluco assim não. E ela parece que conversa comigo, porque eu olhando para isso aqui, eu consigo olhar e falar, nesse ponto é mais favorável para eu me expor à bolsa. Nesse ponto é mais favorável para eu deixar de me expor à bolsa e me expor a títulos muito mais seguros de curto prazo. E, portanto, assim como títulos de juros podem ter comportamentos exponenciais, o que isso quer dizer? Eles podem variar de valor muito a partir do momento que você consegue cercar melhor qual o momento mais adequado, entender momentos, por exemplo, em que a curva de juros inverte. Quem olhou para a curva de juros em 2019 fez o quê? Quem olhou para a curva de juros em 2019 revertendo para quase zerar, lembrando, hein? A linha do zero é só uma marca mais psicológica do que qualquer outra coisa, tá? Mas quem olhou para isso, lá em março de 2019, por exemplo, fez o quê? Vamos dar uma olhada aqui no negócio interessante? Eu vou olhar aqui vou colocar um zoom aqui na tela enquanto eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é a última pernada da curva de juros lá de 2014, tá? Nos Estados Unidos, 10 contra 2, tá? Caindo aqui, ó. 2019 é aqui, ó. Tá? É esse buraco aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Olha que legal, ele chega no final de 2018, vira para 2019 no fundo. No fundo. Eu fechei todas as minhas posições em bolsa em março e abril de 2019. O Berkshire Hathaway do Warren Buffett, o que ele fez? Fechou 30% de todas as posições. Deve ser só coincidência. Deve ser. Entendeu? E esse é o ponto que eu quero que você entenda. A inversão de curva de juros nada mais é do que um termômetro muito visual e historicamente fidedigno da percepção de riscos, que os maiores e mais importantes operadores desse mundo têm sobre um mercado especificamente. Vamos dar uma olhada na curva de juros do Brasil hoje? Vamos lá. Ó, essa aqui é a curva de juros do Brasil que eu mostrei para vocês de um ano atrás, correto? Eu vou incluir mais uma curva aqui, ó. Agora eu vou incluir uma curva de 6 meses atrás. Olha lá. Olha como ela já subiu. Primeiro porque a Selic já tinha subido. Então o ponto inicial sobe. Mas ainda era uma curva normal, tá vendo? Ó? Aqui a Selic já estava perto ali dos seus 3,5%, tá? Vamos colocar agora uma curva de 3 meses? Olha lá. Olha isso aqui já. Olha como era uma curva muito mais de leve. Olha como é que já estava 3. Vocês percebem a bunda da curva levantando? O que era muito mais suave começa a ficar cada vez mais íngreme para cima. Vamos dar uma olhada numa de um mês atrás? Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui daqui para não atrapalhar. Olha isso aqui. A curva ficou quase uma reta para cima e virou, né? Vamos dar uma de uma semana atrás? Pronto.
Olha isso aqui. E olha que interessante, ó. Esse ponto da curva aqui, que é 2023, final de 2023, início de 2024, tá mais, olha a linha aqui, ó. Tá vendo a linha aqui, ó? É uma linha, tá? Olha ali como ela ficou acima da ponta, tá vendo, ó? Nesse momento, a curva brasileira inverte. A curva curta passa a curva longa. E é o que nós estamos vivendo até agora. A curva, o popozão da curva tá desse jeito assim, ó, por assim dizer. Entendeu? É isso. O Brasil está vivendo uma inversão de curva agora. Só que aí eu trago um detalhe importante. Se isso fosse nos Estados Unidos, uma curva de 10 anos contra uma de 6 meses, um ano, era uma preocupação real. No Brasil, é menos. Porque essa curva pode ficar no Brasil assim durante muito tempo. Porque no Brasil, que é um país menos seguro, a percepção de risco muda muito rapidamente. Então, o mundo, por assim dizer, o Brasil é vendido rapidamente. Ou seja, ninguém financia mais Brasil. Você quer financiar... O que isso aqui está dizendo? O mercado enxerga uma incerteza de curto prazo maior do que uma incerteza de longo prazo. Só que no Brasil, incerteza de curto prazo é uma regra, é normal. Portanto, o que nos Estados Unidos, e aí eu volto no começo do nosso boteco, seria algo normal, nos Estados Unidos seria algo muito incomum, no Brasil já é tratado de outra forma. Então a inversão da curva no Brasil tem um efeito e uma análise diferente dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos isso é um episódio limítrofe. É muito incomum. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui dá basicamente um título de 6 meses, 1 ano, 6 meses quase, na verdade, contra um título de 10 anos. Vamos dar uma olhada na curva dos Estados Unidos de 10 anos contra 3 meses, que é a curva mais estranhíssima de virar. Vamos dar uma olhada? Eu tenho ela aqui. No Bloomless. Você conhece o Bloomless? Você conhece o Bloomless? Se você não conhece o Bloomless, você não sabe o que você está perdendo, porque o Bloomless, ele é extremamente relevante, tá? Deixa eu ver aqui, tô procurando aqui, cadê ele? Ai, que coisa. Oh, que porcaria, será que eu tirei ele daqui? Oh, Maurício, você tirou, cara. Peraí, deixa eu procurar aqui que eu tô achando aqui, peraí. 2 anos. Aqui, achei. Pronto, tá aqui. Ó, essa aqui, pessoal, eu vou colocar também aqui a linha do zero, só pra gente poder achar ela aqui. A linha do zero é aqui, ó. Mais ou menos, tá? Pronto, tá aqui. Mais ou menos, só pra vocês verem, tá? E aqui vem desde 1985, tá? Veja aqui, ó, de novo. Isso aqui é 10 anos contra 3 meses, tá? No final do superciclo do Japão, o mercado achava que o risco de 3 meses era maior do que o risco de 10 anos. Estouro da bolha.com, mesma história. 2008, mesma história. E 2019 também a mesma história. Então veja que interessante. O risco de curtíssimo prazo nos Estados Unidos é uma ótima indicação disso. Entendeu? É isso. Portanto, analisar a curva de juros, inversão dela, comportamento dela, composição com a taxa básica de juros, análise de tendência dos gráficos de fato, posicionamento de institucionais, é algo extremamente importante de você operar ou entender, porque esse tipo de informação, esse tipo de estrutura pode ser a diferença entre você comprar um título pré há 3, 4 meses atrás, seguindo a opinião de um panaca ou de alguém que na verdade sabe menos do que está falando, né? E te colocou numa posição de perder 30% do seu patrimônio se você sair agora, ou simplesmente aguardar um melhor momento de entrar. É isso. Você sempre tem essa escolha, sempre vai ter. Mas o que eu quis mostrar nessa nossa conversa de hoje, nesse boteco de hoje, é que tem técnica. Porque se não tivesse, nenhum operador institucional estava nesse mercado. Entendeu? É isso. Se não tivesse como saber, se não tivesse um jeito, não é saber no sentido de prever, é de aumentar probabilidades de acerto. Se não houvesse forma de aumentar probabilidade de acerto, ninguém estaria nesse mercado.
Só que esse mercado é dominado pelos maiores gigantes do mercado financeiro global. Por quê? Porque é o mercado maior de todos, onde você consegue aportar as maiores quantidades de dinheiro de qualquer outro mercado, que tem possibilidades reais de grandes deslocamentos de preço, né? Já mostrei para vocês aqui. E terceiro, liquidez. Você consegue entrar e sair rapidamente. E quarto e mais importante, em última instância, são os títulos mais seguros do mercado. Dentro de um mercado, o título público é o mais seguro de todos. No Brasil, o Tesouro Direto é mais seguro do que o mais seguro dos CDBs do maior banco. Ponto final. E tem um detalhe, dentro dessa estratégia, se eu sei, por exemplo, quando que eu posso, ou o melhor momento, ou potencialmente o melhor momento, fazendo muitas análises de curva de juros, detectar o melhor momento de entrar num Tesouro Direto, isso quer dizer que eu não vou entrar em CDB, em LCA? Você não vai entrar em crédito privado, por exemplo? Será que não? O que vocês acham? Escreve aí para mim. Eu tô vendo que esse momento é bom, mas quer dizer então que eu vou concentrar tudo em Tesouro Direto? Tudo em título público? E o detalhe, vocês já entenderam também, a mesma dinâmica funciona em qualquer lugar do mundo, porque dinâmica de curva de juros é aplicável a qualquer mercado do mundo. É por isso, inclusive, que vai ter um módulo específico no curso de renda fixa, onde eu vou ensinar como é que você faz isso nos Estados Unidos. Você consegue? Claro que não, você pode. Existe uma operação chamada Credit Spread, spread de crédito. Porque se o juro do mercado de Tesouro Direto, por exemplo, está em 14, 13, não sei quanto, o banco, para captar dinheiro, ele vai ter que impedir mais dinheiro. Vai ter que pagar mais pro cara. Portanto, dentro da estratégia de carteira de renda fixa, você também vai poder fazer operações com crédito privado. Porque está tudo envolvido. Tudo. Claro, tem técnica, tem estratégia, não é de graça. Não é acordar um dia e falar que sonhou com um elefante cor-de-rosa voando, fumando um cachimbo. Não. Tem técnica, tem prazo, não é tudo no mesmo dia. Mas eu mostrei para vocês o quanto a inversão da percepção de risco, porque a inversão da curva de juros nada mais é do que uma inversão da percepção normal de risco do mercado. Quem entende da forma de você detectar isso, certamente nunca mais vai operar no mercado de valores, nunca mais vai operar no mercado como um amador. Não tem como. Ou melhor dizendo, você vai poder, mas vai ser uma escolha pessoal sua, porque você quer operar desse jeito. Porque falar que você precisa, literalmente, é isso. E detalhe importante, como vocês puderam entender, olha que legal aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou mostrar de novo essa curva de juros aqui, ó. Estouro da bolha.com nos Estados Unidos aqui, né? Não, desculpa, aqui é a bolha, crise de 2008. Isso aqui é março de 2007. O topo desse mercado, ele só chega em 2010. Quase, na verdade, nesse outro ponto aqui, ó, que é 2011. 4 anos. Um ciclo, uma fase do ciclo, porque depois vem a queda, durou 4 anos. O que isso quer dizer? Que depois que você fez a montagem, depois que você entende da estratégia, você vai ficar provavelmente, historicamente foi assim, pode ser que dessa próxima vez seja diferente, né? Anos, se bobear, sem mexer na sua carteira de renda fixa, sem mexer nela. E é isso, porque também tem hora de sair. Tem hora de entrar, mas tem hora de sair. E dentro do curso vou explicar inclusive como detectar a hora de sair e qual título sair. Mas é isso, pessoal, que eu quero que vocês entendam. Achei que essa live, esse boteco ia ter 20 minutos, que eu achei que eu não fosse conseguir estender. É você entender que a técnica boa, a técnica importante, a técnica que os maiores operadores desse mercado se utilizam, está ao seu alcance. Não é algo fora do planeta Terra e, mais importante, é acessível a absolutamente qualquer um que quer estudar. Não precisa ter tido conhecimento anterior, não precisa operar no Bolsa de Valores, não precisa nem ter conta em corretora. Você consegue operar isso aqui
fazer isso que eu vou ensinar, inclusive, no curso de renda fixa, através do seu banco. No Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, né? Você consegue fazer, mas eu até prefiro fazer por corretora, que eu acho mais fácil. Pode até no site do Tesouro Direto, dá para fazer também. Então é isso. Não precisa de prática, não precisa de conhecimento prévio, precisa ter vontade de estudar, vontade de compreender. De outra forma, tudo isso vai estar ao seu alcance, tá bom? Então lembra, espero de coração que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Aguardo todos vocês dia 21 de novembro na abertura das inscrições do curso Renda Fixa Profissional, turma única, tá bom? A gente vai ficar dezembro, paramos para as festas de fim de ano, retomamos logo na segunda semana, provavelmente de janeiro, e vamos até fevereiro nesse curso, uma paulada só, que eu quero que no final todos vocês estejam aptos a detectar, analisar e montar sua carteira de renda fixa com o patrimônio da sua família, fazer o que você quiser, dentro do seu nível de conhecimento e confiança. Mas é isso. E você que não está ainda, não preencheu o formulário, vá lá preencher, importantíssimo. Vai lá na minha bio, clica no link lá, entra no site do curso de renda fixa, deixa nome e e-mail, clique em enviar, responde o formulário, deixa depois, responde tudinho. No final, clique em enviar. Esse formulário eu uso. Primeiro, como esse curso vai ser gravado ao vivo, eu vou tirar dúvidas durante todas as aulas, tá? Você vai me apontar lá suas maiores dúvidas, eu vou usar isso para construir o conteúdo. Vai ter também um grupo do Telegram, meu amigo Fábio Fares e meu aluno, inclusive, Ronaldo Lemos. Fábio Fares trabalhou em Nova York durante a crise da .com, tem mais de 20 anos de mercado, trabalhou em tudo quanto é banco grande. O Ronaldo Lemos está na mesa de renda fixa do BTG no Brasil, vão ser monitores dentro do grupo exclusivo do Telegram. Vou ter aulas exclusivas com o Fábio Fares, Alexandre Cabral, estou tentando mais 2 professores, assim que eu confirmar eu vou avisar, mas é isso. A ideia é conseguir, olha o Ronaldão, tá aí o Ronaldo Lemos aí também, o Fábio Fares está aí também, né? Tem um monte, o Ronaldo, inclusive, meu aluno do curso de commodities, que ganhou a vaga da turma 5, vai estar lá com a gente. É isso. Eu quero de coração conseguir transferir para vocês aquele conhecimento e nesse momento agora fechar mesmo a Unimal, porque com o curso de commodities, a mentoria Investir Sem Fronteiras e o curso de renda fixa, na minha humilde opinião, você não vai precisar mais aprender nada sobre mercado, porque sendo muito sincero, você vai aprender a lidar com renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos, a maior porção da sua carteira, com carteiras de longo prazo, com ações, fundos imobiliários, ouro, nos Estados Unidos, através de ETF de mínima manutenção, e no curso de commodities, as operações mais sofisticadas, mais arrojadas, que você vai ser capaz de executar em qualquer mercado. Junte os 3, meu amigo, e sendo muito sincero, como eu falei, é a formação que eu adoraria ter tido lá em 2002 e não consegui, mas é isso. De coração, espero de coração que vocês tenham gostado, aguardo vocês. Lembrando, importantíssimo, tem lá o preço no formulário. No dia 21, na live de inscrições, eu vou dar uma condição ainda mais especial e única. Quem não estiver na live vai perder. E como sempre, meus alunos do curso de commodities, da mentoria Investir Sem Fronteiras, têm condição especial. E os alunos do grupo Premium, uma condição ainda mais especial, mas eu digo desde já, tem de estar na live. Não estiver na live, acabaram as condições únicas, vamos virar a única condição, que é aquela que está no formulário. Combinado? E você que é meu aluno do curso de commodities, se não está, ou da mentoria, não está por algum motivo nos grupos mais, se você não estiver no grupo, você não vai conseguir pegar o link com o preço específico. Então, me manda uma mensagem para eu te incluir de novo no grupo, senão você não vai conseguir. Combinado? Pessoal, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Meu papel aqui é fazer a melhor construção de conteúdo que eu sou capaz mesmo. Isso que eu expliquei para vocês hoje, para ser muito sincero, eu não conheço curso que ensina isso. Eu não conheço. Que ensina isso aqui? Como olhar a curva de juros? Como olhar a inversão? O que significa? Adoraria. Mas é isso. Pessoal, fiquem bem. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem bem aqui e bem com todos os seus, tá bom? Uma ótima noite e nos vemos no dia 21. Aproveitem seu final de semana. Um grande abraço.